você é chamado por Deus. Amém ou não amém? Amém. Você entende? E o que é ser chamado? Ser chamado é ser convocado. Ser chamado é ser selecionado. E eu aprendo então que quando eu chamo alguém, o meu conhecimento desse alguém é um conhecimento muito superficial. E na verdade eu chamo alguém para algum ofício e há uma necessidade de eu conviver ou de eu partilhar alguma coisa com esse alguém, para daí então eu tornar essa pessoa apta para esse ofício ou não. Por quê? Porque a minha visão é limitada. Eu te enxergo por fora, mas Deus não. Diz a Bíblia que Deus ele sonda, ele conhece os nossos corações, amém? Amém. Então eu entendo que quando Deus chama, ele chama porque conhece. Mas como é que se dá essa coisa? Para mim chamar alguém, ou eu posso até chamar sem conhecer, e a partir do momento que eu convivo, eu vou ter um certo conhecimento. Mas Deus não. Deus, ele chama de antemão porque ele conhece. E eu acredito que o versículo de Jeremias no capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O versículo continua, mas para mim não atropelar os temas que virão à frente, a gente fica só nessa parte. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu percebo então que já começa o processo do chamado de Deus. E aonde é que começa? Antes de Deus me formar ou te formar no ventre. Antes da sua mãe ter a ideia que estava grávida ou gestante de você, Deus vai dizer por intermédio desse versículo que Ele já te conhecia. Conhecer, segundo o dicionário Aurélio, é ter o primeiro contato com alguém ou alguma coisa. Mas como é que Deus teve o primeiro contato comigo antes da minha mãe e antes de me formar no ventre? Parece loucura, não é? Mas as coisas de Deus são assim mesmo, são loucura. E Deus fala assim, antes que eu te formasse no ventre, antes de você ser um embrião, Deus já te conhecia. Deus é quem teve o primeiro contato com você. Quando qualquer pessoa vai conversar a seu respeito com a sua mãe, dependendo do que for, e se for algo relacionado à sua personalidade ou ao seu comportamento, a sua mãe vai dizer, se tá, eu já sei. Ele ou ela era assim desde pequeno. Porque ela, em relação a essa pessoa que está falando de você, foi quem teve o primeiro contato com você. Então ela tem conhecimento disso que essa pessoa vem falar para ela. Mas só que Deus está dizendo que antes da minha mãe ter este primeiro contato comigo, Ele já me conhecia. E como é que se dá isso? Isaías vai dizer que Deus ele nos chamou desde os confins da terra. Confins é um ponto distante de um lugar para o outro. E eu pergunto a você, qual é o ponto mais distante do agora? Qual é o ponto mais distante? O amanhã? O ano que vem? Não. O ponto mais distante do agora é o início de todas as coisas. É onde Deus teve o primeiro contato comigo, com você. Foi quando? Quando Ele forma Adão. Porque você conhece todo o processo da criação e você sabe que Deus, quando se relaciona com os vegetais, com os animais, com os minerais existentes nessa terra, tudo foi criado conforme a sua palavra. Não foi isso? Deus disse e houve conforme Ele disse. Mas quando Deus ele coloca no seu coração em criar o homem, o que acontece? Deus simplesmente fala assim, haja um homem, um bonequinho de barro. Foi assim?
Não. A gente aprende pela palavra que Deus, então, vamos dizer que ele sai do seu lugar, da sua zona normal, e ele vai para um outro lugar, e ele começa a criar com as suas próprias mãos. Deus, ele forma o homem com as suas próprias mãos. O nariz foi moldado pelas mãos de Deus. Para exemplificar isso, é mais ou menos como os nossos filhos brincam de massinha. Aquelas massinhas, eles começam a dar forma, criam um bonequinho, e às vezes as crianças dizem: aqui mamãe, parece com você, né? Aqui papai, um bonequinho cabeçudo, aqui papai, olha você. Foi mais ou menos o que Deus fez em relação ao homem. Então Deus ali estava tendo contato. Logo, Deus, ele tem uma compreensão geral, completa e direta de quem eu sou, de quem você é. E às vezes a gente, na nossa falta de compreensão, dependendo do trajeto da nossa vida, a gente diz o seguinte: Senhor, eu não vou aguentar mais, eu vou parar, porque eu não tenho condições. Só que na verdade, Deus, ele tem o entendimento de que você pode. E é exatamente por isso que ele te expôs a essa situação. Então vamos lá. Deus, ele nos chamou porque ele nos conhece. Deus, ele nos chamou porque ele teve o primeiro contato comigo e com você. Porém, ainda que sendo todos chamados, ainda que a humanidade sejam chamados, nesse processo de ser chamados, nós poderíamos existir ou não, mas a nossa natureza já prova a existência divina, já prova o carinho e o cuidado de Deus para mim e para você, de maneira muito simples isso. Você sabe que quando há concepção, quando há um ato reprodutivo entre uma mulher e um homem, é lançado no caminho do útero de 300 a 400 milhões de indivíduos, certo? E nós aprendemos que nesse caminho, nesse processo, para atravessar a parede uterina, tá? Somente um indivíduo poderia atravessar, para daí então gerar e ter vida, certo? Ou nascer. A não ser que seja gêmeos. Só que dentro desses 300 a 400 milhões, Deus escolheu ou chamou você. E às vezes a gente não para analisar. Poderia não ser você estar sentado aqui hoje me ouvindo. Poderia ser seu irmão. Mas Deus chamou você. Deus quis você. Não é isso? Então vamos lá. Ainda que sendo chamados por Deus, quando a gente nasce, e a Bíblia vai nos falar que nós somos concebidos em pecado, mesmo dentre todo esse cuidado de Deus, todo esse amparato de Deus, nós somos concebidos em pecado. E em razão disso, nós necessitamos ser justificados. Aí, Jó, ele faz uma pergunta: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Aí o salmista também diz: e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo, nenhum vivente. Todos nós, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há um justo, humanamente falando, dentro das nossas possibilidades, não há um justo. Não existe condições para que possamos bater no peito e dizer para Deus que somos justificados por A ou B ação. Não. Nós somos concebidos em pecado. Por essa razão, nós necessitamos de ser justificados.
justificados. Alguém escreveu o seguinte: na sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta o homem pecador num tribunal, em julgamento por sua vida ou por sua própria vida. A acusação é a alta traição contra o Rei do Universo. O juiz presidindo é o próprio Senhor Jesus Cristo. O júri é composto da lei de Deus e das obras dos homens. Após apropriada deliberação, um justo e imparcial veredito de culpado é pronunciado. Uma terrível sentença é então imposta: morte espiritual, significando ser separado de Deus para sempre, sofrendo no lago de fogo por toda a eternidade. À luz de tudo isso, pode-se facilmente ver a desesperada necessidade de justificação. Ou seja, analisando a nossa natureza, a nossa sentença seria morte espiritual, separação de Deus. Só que Deus, dentro da sua soberania e amor, Ele estabelece uma possibilidade de sermos justificados. E o que é a justificação? E o que também não é a justificação? Dentro dessa sentença, a justificação não é absolver merecidamente. Ou seja, um camarada no tribunal, ele é avaliado e chega-se à conclusão que ele tem possibilidade de ser justificado devido às suas obras, devido às suas possibilidades. Justificação não é isso. A justificação também não é absolver o camarada imerecidamente, declarar ele inocente devido à esperteza de um advogado ou uma fraqueza de um juiz. Não é isso. A justificação também não é ser perdoado, anistiado, né? Ou dar uma segunda chance em razão da inércia de um juiz. A justificação também não é isso. A justificação não é libertar sobre palavra, que é tornar alguém livre sobre algumas restrições. É o que mais ou menos a gente entende o seguinte: você é justo, ou Deus fez isso, mas vigie, senão o diabo vai te tomar. Não é assim? A gente tem mais ou menos essa ideia? É mais ou menos como se Deus e o diabo fossem Tom e o Jerry, não é isso? Aí Deus vai dar o queijo na mão, ou né? Aí o Tom sai correndo, aí o Jerry está lá acampado e pega o queijo da mão do Tom, não é assim? A justificação não é isso. A justificação é o ato instantâneo e completo, definitivo. É o ato judicial de Deus ao declarar que o pecador que se arrependeu e creu em Cristo a conduta de alguém que é justificado em Cristo é a fé. Então a justificação é o meio, ou é o prêmio cabal, a coroação de alguém que crê, de alguém que busca a Deus por fé. A justificação também é a remissão. A remissão é o perdão dos pecados. A justificação é a restauração ao favor de Deus. E tudo isso, gente, para a gente sintetizar devido ao horário, a gente só recebe pela fé. A Bíblia diz que Abraão, ainda em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 15, quando lhe é feita a promessa de que ele iria conceber Isaac, a Bíblia diz que ele creu. E em razão dele crer, sabe? Em razão dele crer, ele foi alguém justo.
justificação de Deus, de Cristo para mim e para a tua vida, ela vem única e simplesmente pela nossa fé, pela nossa credibilidade. Em quem? Em Cristo. Somente Jesus Cristo tem a possibilidade de garantir a nossa justificação. Não adianta, podemos ir em qualquer religião, mas as religiões não têm condição legal de nos justificar. Não tem padre, não tem pai de santo, não tem pastor, não tem bispo, não tem homem algum. Somente Cristo. Quando acreditamos de maneira íntegra e sincera, tanto é que Romanos vai nos falar que a nossa salvação está atrelada nisso, em crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus, em crer que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo à destra do Pai. A nossa justificação vem por esse intermédio. Por isso não há o que eu faça, não há o que você faça, não há o que façamos para receber ou para sermos justificados. Somente acreditar, somente crer que Jesus Cristo nos garantiu isso com o seu sacrifício na cruz do Calvário. A justificação é a declaração de Deus. Deus declara que você é justo. Automaticamente, ao crer nesse sacrifício, Deus declara que você é justo. Deus torna você ileso. Ileso de quê, irmão? Ao ser justo, ao Deus declarar que sou justo, eu estou sendo ileso de quê? Ileso da ira vindoura. Ileso daquilo que será a conclusão para o homem pecador. A condenação. Você se torna ileso disso. Ser justificado é ter a compreensão de que a partir de então eu sou de Deus. Ser justificado é isso. Deus nos chamou. E Ele não somente nos chamou, mas Ele também nos justificou. Amém? Fique de pé.